Você acha que tem que ter anistia? Eu acho que podemos ter anistia. É. Qual a diferença de temos ter anistia para podemos ter anistia? Eu acho que temos muitos assuntos mais importantes do que esse que precisam ser tratados no Brasil. Certo. Então, assim, num governo nosso, eu gostaria de anistiar pessoas que foram alvo de injustiças, especialmente pessoas que tiveram penas muito altas. Tenho problema nenhum nisso. Agora, entre isso ser o foco do meu governo no primeiro dia, ou prender e matar bandido que tá escravizando o brasileiro faccionado, eu vou focar em gastar meu capital político em prender e matar bandido. O Flávio, o Zema, eles ficam só falando, não, vou anistiar o Bolsonaro. Ora, nem falo do Bolsonaro. Os demais, aquelas pessoas que foram cativadas a cometer crimes pelo Bolsonaro, acho que algumas delas tiveram pena alta. E beleza, podemos discutir isso. Mas não é o primeiro tema que eu vou discutir. E nem tem que ser. E eu acho que o presidente que se eleger falando que esse é o tema mais importante, ele tá traindo o eleitor. Porque mais do que ter algumas pessoas que eram fãs do Bolsonaro sendo presas injustamente, vocês têm 23 milhões de brasileiros hoje que vivem sob o comando do crime organizado. O que é muito pior do que estar numa cadeia. Você viver numa área controlada pela favela, você sabe que sua filha, se for bonita, pode cair nos gostos de um traficante e ele simplesmente obrigar ela a ter relações com ele. Você sabe que você não tem o direito à própria casa, quem define isso é o traficante. Isso é muito pior. Só que, por curiosidade, eu não vejo esses bolsonaristas preocupados com essas pessoas. Eles não ligam pra isso. Eles simplesmente falam de outros assuntos. Certo. E eu falo desse assunto, porque esse é um assunto que de verdade que é importante para 23 milhões de pessoas. Certo. Eu estava verificando lá do Partido Missão, tem 7 propostas, e a primeira lá é guerra contra o crime organizado. E aí você fala abertamente lá que deveria matar ali as lideranças das organizações criminosas do Brasil. Queria que você falasse sobre essa sua proposta, é isso mesmo? Eu gostaria de matar eles, de verdade, eles têm que morrer. Eu acho que não tem salvação para um cara, por exemplo, que ordenou direto ou indiretamente a morte de milhares de brasileiros nos últimos anos. Só pra você entender, morrem 30, 40 mil brasileiros todos os anos. Isso varia, isso vai flutuando, e outros tantos são desaparecidos. O desaparecido acaba quase sempre caindo na estatística do morto, depois de alguns anos. Pois bem, se você olhar, grande parte dessas mortes são causadas por conflitos entre facções. Ou seja, todo dia morre alguém no Brasil por ordem ou intermédio de uma liderança faccionada. Eu não quero recuperar esses caras. Eu acho o seguinte, nós temos que entrar nas favelas e em todos os lugares, inclusive nas cadeias, ocupadas por eles, e lugares que eles estejam ordenando e utilizando aquele espaço como uma espécie de quartel-general do crime, e entrar em combate com eles. Se o cara se entregar totalmente, de maneira muito submissa ao aparato estatal, a rota em São Paulo, ao BOPE no Rio, beleza, ele só vai preso pro resto da vida. Legal. Agora, se ele esboçar uma reação, muitos tiros no peito do cara pro cara nunca mais respirar. É isso. Esses homens são demônios. Esses demônios já geraram muito mal. Quantas pessoas ficaram sem dormir nos últimos anos por causa desses caras? Quantas famílias não foram destruídas? Quantas pessoas não perderam um pai de família porque um vagabundo colocou uma arma na cabeça e atirou na cabeça dele? Quantas moças não ficaram traumatizadas por serem estupradas por esses traficantes? Isso acontece nas favelas todos os dias no Brasil. Essas coisas são recorrentes e a gente aceita. Nós precisamos prender. E se possível, eu não tenho... Acho o seguinte, eu sou cristão, mas se eu for pro inferno por essas atitudes, que pelo menos, né, alguém vá pro inferno fazendo algo bom, tá? O lance é o seguinte, eu vou mandar esses caras pro julgamento final, e aí decidam se eles antes de morrerem se arrependeram dos crimes que eles cometeram na vida deles, tá? Eu só vou acelerar o processo. Certo. Você com esse discurso, recebe muita ameaça? Pelo amor de Deus, assim, eu tô tendo que andar com segurança. Lá no Ceará, nós, durante a viagem, começamos a receber ameaças nas cidades que nós estávamos. É que a gente assume alguns riscos, né? A gente foi numa cidade chamada Santa Quitéria, que é controlada pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho basicamente ajudou o prefeito a se eleger. E aí nós tivemos a incrível ideia de ir lá e entrar na prefeitura para questionar ele sobre a relação com o Comando Vermelho. E aí as ameaças começaram a chegar em escala industrial. Então, assim, são muitas ameaças. Eu fico imaginando, igual você tá falando aí, eu imagino, você falou que a sua mãe ficou feliz quando viu seu nome lá na Record. Uhum. E agora, com esse monte de ameaça assim, imagina o desespero que fica a família nisso. Porque, querendo ou não, vai acabar respingando. Você não fica preocupado também? Fico. É a minha única preocupação. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu sobrinho, a esposa do meu irmão, e minha irmã e minha sobrinha. Só. São eles ali. Porque o resto, a gente tá na luta política junto e a gente sabe o risco que a gente corre. A gente escolheu correr risco, essas pessoas não escolheram. A família do Ítalo não escolheu o risco. Então por isso que é muito sujo quando atacam família. E assim, eu fico preocupado. Os meus, a gente tá aqui na rádio hoje, os meus irmãos que estão nessa guerra conosco, a gente sabe que, a gente tá pelo risco e um vai pelo outro, mas as famílias não escolhem isso. Então as famílias sofrem muito. E a gente tem que proteger e é isso.
Agora, sim, se você quiser entrar pra história fazendo o que é certo, você vai correr risco e faz parte. Não tem como fugir. Certo. Outra proposta que tem lá é a desfavelização. Queria que você falasse sobre isso. O que você pretende fazer? Favela, tem muita favela no Brasil. O que você pretende fazer você sendo presidente do Brasil? Muito simples. Nós temos que ter um plano de infraestrutura para tornar as favelas bairro. Primeira coisa é mudar a mentalidade, né? A gente sabe que boa parte da cultura abjeta que torna o Brasil um lugar ruim de se viver, infelizmente nasce nas favelas. Por quê? Porque a favela não tem presença do Estado. Se não tem presença do Estado, não tem educação. Se não tem educação, o crime se torna poderoso. Não tem lei, o crime manda. E aí o crime cria a própria cultura. Nesse tipo de cultura, a mulher é sempre um pedaço de carne que tem que ficar rebolando. E o homem tá sempre segurando uma arma. Esse tipo de cultura não é bom pra ninguém. Não é bom pra quem mora na favela, não é bom pra quem não mora na favela, não é bom pra mulher, não é bom pra homem. Ou seja, a gente só vê, vamos dizer, uma anomalia. Então essa cultura tem que ser combatida e a estrutura tem que ser combatida. Primeiro, entrando nas favelas, tirando o crime organizado, matando as lideranças do crime organizado, colocando a bandeira do Brasil ali, falando o Brasil manda nesse lugar. 2, colocando quartéis de polícia ali, fazendo a polícia ser amiga das pessoas. E 3, fazendo uma super escola para que toda aquela juventude que foi alvo dessa doutrinação político-ideológica cultural passe a ter educação de verdade, formação cultural, acompanhamento e que os meninos nunca mais sonhem em entrar pro crime. Inclusive os meninos problemáticos, eles têm que ir trabalhar pra polícia. A polícia tem que chamar esses meninos, botar eles quase como se fossem escoteiros pra trabalhar com eles. Aí vem o processo de urbanização. Urbanizar essas favelas, criar bairros nessas favelas e com um orçamento de 900 bi mais correção ao longo de 10 anos, a gente resolve todas as favelas do Brasil. Esse é o nosso plano. E aí com esse plano, nós vamos fazer algo que o Brasil nunca deveria ter aceito, que é se tornar um país sem... Quer dizer, algo que o Brasil nunca deveria ter permitido antes, que é ser um país sem favela. Eu vou para um país de primeiro mundo, não vejo favela. Eu vou para a Argentina, quando você vai falar um negocinho aqui ali. O Brasil é todo cheio de favela. A gente aceita, a gente acha que é natural. Não deve ser natural. O Brasil não pode ter favela. Quem defende favela é... Não vou falar palavrão, né? Mas é, assim, é quase tão ruim quanto o traficante. Quem defende favela é pervertido. É gente que acha que mulher tem que ter gravidez na adolescência, acha que mulher é pedaço de carne e tem que ficar rebolando pelada, que acha que traficante é legal. Quem defende favela é pervertido, inclusive pervertido sexual. Certo.